Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver dois exercícios relacionados a retas e planos. O primeiro exercício pede para que a gente calcule ou encontre as equações paramétricas de uma reta que passe pelo ponto 3, menos 4, menos 1 e seja paralela ao vetor IJK. Bom, a gente precisa relembrar que para falar de equações paramétricas, eu preciso de um ponto, né, e de um vetor diretor. Tendo estas duas informações, a gente sabe que a equação paramétrica da reta é dada dessa forma, né? Essa equação advém lá da equação vetorial, ok? Muito bem, olhando então para o nosso exercício, o que nós temos? O ponto P0, que é o ponto que a gente quer usar para a reta, é esse ponto aqui. Esse é o meu ponto P0. E o vetor que eu vou usar como sendo o diretor é justamente esse cara aqui. Então, o vetor diretor da reta vai ter coordenadas 1, 1 e 1. E o meu ponto P0 vai ter coordenadas 3, menos 4 e menos 1. Ou seja, efetivamente, o que nós temos? O nosso ponto P0 de coordenadas x0, y0 e z0 vai ser o ponto que ali a gente está chamando de 3, menos 4 e menos 1. Certo? Então, o 3 é o meu x0, o menos 4 o meu y0 e o menos 1 é o meu z0. O meu vetor diretor, para esse caso, né, que a gente atribui coordenadas V1, V2 e V3, vai ter essas coordenadas aqui, 1, 1 e 1. Então, esse aqui é o meu V1, esse é o meu V2 e esse é o meu V3. Com essas informações, a gente vem para a equação paramétrica. Então, a nossa reta, que nós estamos procurando, ela vai ter a seguinte equação paramétrica. X é igual a x0, que é 3, mais o parâmetro t, vezes o V1, que é 1. Depois eu tenho y igual a y0 é menos 4, mais t, que multiplica o V2, que também é 1. E por fim, o z é igual a z0 é menos 1, mais t, que multiplica o V3, que também é 1. Então, essa equação aqui, a gente pode reescrever, não, vamos colocar assim, essa equação vai ficar dessa maneira. Só para escrever isso melhorzinho, 3 mais t, y menos 4 mais t, e z menos 1 mais t. Então, o que o exercício está pedindo é essa equação aqui. Essa é a resposta do exercício. Vamos ver o exercício referente ao plano agora. Bem, nesse segundo exercício, a gente precisa encontrar a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Bom, vamos relembrar que para obter a equação de um plano, nós precisamos de um ponto e de um vetor normal. Porém, nesse caso, o que nós temos? Nós temos a gente quer construir um plano, vou chamar esse plano de π, sendo que esse plano ele passa por 3 pontos, né? Vou chamar aqui de P1, P2 e P3, sendo P1 o ponto 1, 1 e menos 1, o ponto P2 o ponto 2, 0
e 2, e o ponto P3, o ponto 0, menos 2 e 1. Pois bem, a partir dessas informações, vamos relembrar quais são as equações de plano que nós temos. A gente tem a equação vetorial, que pode ser dada dessas duas formas, o produto escalar de n com P0P, onde n é o vetor normal, ou então ele pode ser dado dessa forma aqui, onde nós temos u e v vetores do plano, e esses lambdas são os nossos parâmetros para a gente se movimentar ao longo do plano. A gente tem também a equação paramétrica, que é dada dessa forma, que ela é oriunda dessa equação aqui. A partir dessa equação a gente obtém a paramétrica. E a gente tem a equação geral, que é dada dessa forma, que a equação geral, por sua vez, ela vem dessa outra equação aqui de cima. Então, no próximo slide, a gente vai começar a calcular a equação vetorial. A partir da equação vetorial, a gente vai fazer a equação vetorial para essas duas formas. A partir dessa forma, a gente vai obter a equação geral. E depois, a partir dessa forma, a gente tem a equação paramétrica. Vamos ver como é que isso fica. Vamos começar, então, com essa equação vetorial, que é dada pelo produto escalar do vetor normal com o vetor P0P. Para a gente poder obter essa equação, na verdade, a gente precisa obter estes vetores, certo? O vetor normal e o vetor P0P. Vamos começar olhando para o vetor normal. O vetor normal tem que ser um vetor que, como o próprio nome diz, ele seja normal ao plano, certo? Ele faça um ângulo de 90 graus com o plano. Para isso, com as informações que nós temos, que são esses três vetores do plano, a gente vai obter as condições para poder encontrar esse vetor normal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar dois vetores para, a partir desses dois vetores, encontrar o vetor normal. Eu estou fazendo aqui o vetor P1, P2 e o vetor P1, P3, certo? Então, a gente vai construir aqui o vetor P1, P2 e vai construir o vetor P1, P3. Mas você pode construir dois vetores usando esses três pontos da maneira que você achar melhor, tá? Qualquer desses três pontos você consegue obter dois vetores, não necessariamente esses dois. Você pode fazer o P2, P1, P2, P3, P3, P2, P3, P1, enfim, por aí vai. Bom, quem é o vetor P1, P2? É o vetor dado pelo ponto P2 menos o ponto P1. Certo? E aí a gente vai lá nas coordenadas desses pontos. Ó. 2 menos 1, 2 menos 1, depois 0 menos 1, 0 menos 1, 2 menos menos 1, 2 menos 1, certo? Deixa eu arrumar espaço para nós aqui, que eu coloquei pouco espaço para colocar essa informação. Vamos ver aqui, por esse aqui para trás. Então, como é que vai ficar? Como é que vai ficar esse vetor? 2 menos 1 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1, 2 mais 1 dá 3. Quase não deu. E o vetor P1, P3? É o P3 menos P1. Então, aqui nós temos 0 menos 1, 0 menos 1, menos 2 menos 1, menos 2 menos 1, 1 menos menos 1, 1 menos menos 1. Então, que vetor que desce aqui? 0 menos 1 dá menos 1, menos 2 menos 1 dá menos 3, 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que dá 2. Então, nós temos esses dois vetores. Com estes dois vetores, a gente sabe que
o produto vetorial deles me dá um vetor normal a esses dois. Então, o vetor que eu estou procurando pode ser dado pelo produto vetorial desses dois caras. Bom, aí a gente só precisa tomar cuidado com uma questão que é de sentido. Se eu fizer o produto vetorial de P1, P2 com P2, P1 com P1, P3, eu estou fazendo um produto vetorial nesse sentido. Consequentemente, pela regra da mão direita, o meu vetor normal estaria apontando para baixo. Se eu fizer, deixa eu voltar aqui, se eu fizer P1, P3 vetorial P1, P2, eu estou fazendo nesse sentido e, consequentemente, o normal aponta para cima. Ok? Porém, para efeito da construção da equação do plano, qualquer um dos dois funciona. Né? O sentido do vetor não interfere na equação do plano. Tá bom? Então, ó, eu vou estabelecer aqui que o meu vetor normal, eu vou usar a ordem que está aqui, vai ser produto vetorial de P1, P2 com P1, P3. Bom, como é que eu calculo esse produto vetorial? A gente faz um determinante, onde a primeira linha é IJK e as outras linhas são as componentes desses dois vetores. Então, P1, P2 é 1, menos 1 e 3, e P1, P3 é menos 1, menos 3 e 2. Bom, como é que a gente resolve esse determinante? Uma das formas, eu copio as duas primeiras linhas aqui do lado, e aí eu multiplico as diagonais, né? Então, ó, vou mudar a cor aqui para... Eu vou fazer esse produto dessa linha. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2 vezes o i. Aí eu vou ter essa linha, menos 1 vezes 3, menos 3j. E a última linha é essa aqui, 1 vezes menos 3, menos 3k. Essa é a diagonal principal. Aí eu vou pegar essa diagonal e agora eu vou multiplicar a diagonal secundária. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, isso aqui dá k. Essa aqui, menos 3 vezes 3 dá menos 9i. E a última linha, 1 vezes 2 mais 2j. Então, nós temos a diagonal principal e a diagonal secundária. E agora, o resultante disso, o que é? A principal menos a secundária. Então, menos 2i menos, né, eu vou colocar um menos aqui na frente, ó. Então, menos com menos dá mais, 9i menos 2i, 7i. Menos 3j com menos 2j, menos 5j. Menos 3k com menos k, menos 4k. Então, esse aqui é o nosso vetor normal. Se você fez o o produto vetorial trocado, você vai ter esse valor com o sinal trocado, ou seja, menos 7 mais 5 mais 4. Para efeito da equação do plano, isso não vai fazer diferença, a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, agora, quem é esse cara aqui, ó? P0P. O P0 é um desses três pontos. Eu posso escolher qualquer um deles para ser o meu P0. E o P é um ponto qualquer do vetor, ou seja, desculpa, um ponto qualquer do plano, ou seja, o ponto P tem coordenadas x, y, z. Então, eu vou escolher o P0 como sendo ponto P1, certo? Isso significa que P0P vai ser, vamos colocar aqui, P0P vai ser P menos P0, e aí eu tenho P é x, menos, quem é o x0 do P0? É 1.
Então, x menos 1. Depois, y menos 1 também. E z menos 1. Então, eu vou adiantar aqui, ó, z mais 1. Certo? Porque o z é menos 1. Então, esse é o meu P0P. Portanto, a equação vetorial, nesse caso, vai ser 7 menos 5 menos 4, escalar x menos 1, y menos 1, c mais 1, igual a 0. Vamos, certo? Então, essa é na forma vetorial, ou seja, eu estou fazendo a equação mostrando os vetores que envolvem essa equação. Agora vamos dar uma olhada na outra equação vetorial, como é que ela fica. Bom, vamos para outra equação vetorial então. O que nós temos aqui? Eu quero escrever a equação do plano usando essa fórmula. O que nós já temos de informação? A gente tem esses 3 pontos e nós já construímos esses 2 vetores. Vamos entender um pouco essa equação aqui, como é que ela funciona. Vejam só, qualquer ponto do plano eu posso representá-lo partindo do pressuposto de que eu conheço um ponto do plano e 2 vetores não colineares. A partir desses 3 elementos, eu consigo escrever esse ponto aqui, esteja ele em qualquer lugar do plano. Como ele é um ponto qualquer do plano, então a gente vai chamar esse cara de XYZ. E aí, para eu chegar aqui, eu preciso multiplicar esse vetor várias vezes, por exemplo, aqui no caso, multiplicar por 3, e esse aqui várias vezes, nesse caso, por exemplo, multiplicando por 2. Então, o fato é que esse vetor P0P, certo? Ele vai ser a soma de um múltiplo do vetor U, que eu vou colocar aqui como sendo um lambda 1, esse lambda aqui é um número real, e, um múltiplo do vetor V, que eu vou chamar aqui de lambda 2, que também é um número real. A gente sabe que P0P é P menos P0, certo? E esse P menos P0, o que eu posso fazer? Posso deixar o P de um lado e o P0 do outro, e aí eu vou ter essa equação aqui, que é a equação que a gente vai escrever agora. Ok? Então, entendendo essa equação, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto P0 e 2 vetores. Bom, olhando para para as nossas informações, o que a gente percebe? Esse cara aqui pode ser um dos vetores e esse outro cara aqui pode ser o meu outro vetor. E o P0? Quem é o P0? O P0 é um desses 3 pontos. De novo, posso escolher qualquer um deles. Vou continuar escolhendo o próprio P1. Então, esse vai ser o meu P0. Tendo essas informações, o que a gente tem? P é igual ao P0, que eu estou escolhendo como sendo P1, então vai ser 1, 1 menos 1, mais lambda 1, U, que é 1, menos 1 e 3, mais lambda 2, V, que é menos 1, menos 3 e 2. Certo? Então, identificados os elementos que você vai usar na sua fórmula, né? Então, eu estou dizendo aqui, estou chamando esse vetor de U, esse vetor de V e esse ponto de P0, a equação vetorial do plano fica sendo essa daqui, nesse formato de equação vetorial. Ok? Vamos ver agora como é que fica a equação paramétrica do plano. E a gente vai partir dessa equação aqui. Muito bem.
Partindo da equação vetorial do plano que nós acabamos de obter, vamos encontrar agora a equação paramétrica. A equação paramétrica nada mais é do que eu vou pegar a própria equação do plano e vou olhar quem é cada uma das componentes, ou seja, quem é x, quem é y, quem é z, em função desses parâmetros. Quem são os parâmetros? Os parâmetros são esse lambda1 e esse lambda2. Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que lembrar que esse ponto P aqui, ele tem coordenadas x, y e z. E aí, do lado de cá, eu tenho também todos os vetores, cada um com componentes x, y, z. Então, eu vou pegar esse cara aqui, né? Vou copiar todo mundo que está aqui, para depois eu juntar o x, depois o y e depois o z. Vejam só, x, aqui é x, lambda1 vezes 1, lambda2 vezes menos 1. Então, o que a gente tem? X é igual a 1 mais lambda1 vezes 1, que vai dar lambda1, mais lambda1 vezes menos 1. Então, desculpa, lambda2 vezes menos 1. Essa é a componente x. Depois, componente y, vou multiplicar por esse, vai ser igual a esse cara, mais lambda1 vezes menos 1, lambda2 vezes menos 3. Então, o y vai ser igual a 1, de novo, mais lambda1 vezes menos 1, mais lambda2 vezes menos 3, certo? E, por fim, a gente tem o z, que vai ser esse cara multiplicado por lambda1 vezes 3, lambda2 vezes 2. Então, z vai ser, no primeiro componente aqui, ó, menos 1, mais lambda1, que multiplica 3, mais lambda2, que multiplica o 2. Então, efetivamente, essas são as minhas equações paramétricas, que a gente escreve de uma forma mais apresentável, para ler mais fácil, como sendo x, aí ó, eu vou colocar 1 mais lambda1 menos lambda2, y igual a 1 menos lambda1 menos 3 lambda2 e o z menos 1 mais 3 lambda1 mais 2 lambda2. Então, essa é a nossa equação paramétrica do plano. Vamos finalizar agora para encontrando a equação geral a partir da outra equação vetorial do plano. Bem, para finalizar esse exercício, vamos encontrar agora a equação geral do plano, partindo desta equação vetorial, que foi uma das que a gente obteve lá no início. O que nós temos aqui? Esse cara aqui é o vetor normal, e esse cara aqui é o vetor que a gente chamou de P0P, né? que é o P menos P0. Então, x, y, z é o vetor P, 1, 1, menos 1 é o ponto P0. x, y, z é o ponto P, e 1, 1, menos 1, o ponto P0. Então, a gente tem esse vetor. O que a gente tem que fazer aqui? Um produto escalar. A gente só precisa, nesse estágio, depois que a gente já fez tudo isso, resolver esse produto escalar. Quando a gente resolve o produto escalar, o que nós temos? 7 vezes x menos 1. Então, está aqui, ó, 7 vezes x menos 1, mais menos 5 vezes y menos 1. Então, eu tenho menos 5 vezes y menos 1, mais menos 4
vezes z mais 1. Então, menos 4 vezes z mais 1. Isso aqui tudo tem que dar zero. Agora, a gente vai simplesmente fazer essa distributiva. Então, eu vou ter 7x menos 7 menos 5y, menos com menos dá mais, então mais 5, menos 4 com z, menos 4z, menos 4 vezes 1, menos 4. Isso dá zero. Observe quando a gente olha para essa equação aqui, ó, e para a equação geral do plano, que é essa que está aqui em cima, nós já temos essas três primeiras partes aqui, ó, 7x menos 5y menos 4z. Então, isso aqui eu vou colocar todo mundo junto. 7x menos 5y menos 4z, certo? Então, tá aqui essa primeira parte. Aí falta o d. O d é o restante todo. Esse menos 7 mais 5 menos 4. Então, 5 menos 4 sobra 1. Menos 7 mais 1, menos 6, igual a zero. Essa aqui é a equação geral do plano. Ok? Então, espero que tenham compreendido e nos vemos numa próxima.